Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Romanos, capítulo 8, e ler a partir do versículo 26, que diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Glória a Deus. Quero destacar 3 coisas importantes para a nossa meditação hoje. A primeira é que o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossa fraqueza. Fala que ele ora, por nós, que ele faz gemidos inexprimíveis de intercessão por nós. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, ter intimidade com Ele, buscá-lo. É Ele que nos conduz à verdade, Ele que nos traz discernimento de situações que nós precisamos discernir, é Ele que nos fortalece na hora da fraqueza, é Ele que nos consola na hora da tristeza, é Ele que nos conduz ao caminho que nós devemos ir. Então nós precisamos do Espírito Santo e muitas vezes a gente não busca o Espírito Santo. De um modo geral, a Igreja do Senhor negligencia a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E nós não vivemos sem o Espírito Santo. É Ele que também nos reveste de poder para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer até nós mesmos, as nossas fraquezas. Então, busque o Espírito Santo de Deus para que você seja revestido de força, de poder, de graça e vencer as suas fraquezas. A segunda coisa que fala aqui é que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. E é o Espírito Santo de Deus que nos conduz à oração correta. Então, muitas vezes a gente vai orar e a gente fica orando errado. E por orar errado, Deus nem responde, porque tem misericórdia de nós, né? Ou às vezes a gente fica fazendo oração até contrárias, né? E essas orações contrárias viram como se fosse uma feitiçaria. Precisamos aprender a orar de forma correta. E o único que pode nos ensinar a orar de forma correta é o Espírito Santo. É Ele que sabe o que está no coração do Pai. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, até para orar, nós precisamos do Espírito Santo, devemos buscá-lo. E a terceira coisa que fala aqui é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por mais que aconteçam coisas terríveis da nossa vida, difíceis, que a gente não entende como pode colaborar para o bem, mas aqui fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se você ama a Deus, é chamado segundo o propósito de Deus, essa palavra é para você. Creia que por mais que você esteja passando por uma situação de injustiça, de dor, de sofrimento, no final vai cooperar para o seu bem. Porque Deus vai fazer com que coopere. Amém? Então, louve o Senhor, engrandeça o Senhor e siga, a direção que o Espírito Santo de Deus trouxer para a sua vida. Amém? Que Ele abençoe você. Que o Senhor abençoe as nações e o Brasil. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.